Você já fez várias tentativas de emagrecer? Já tentou várias dietas, vários medicamentos, várias estratégias, várias atividades físicas? Você já pensou em fazer bariátrica? Mas como será que isso funciona? Será que vale a pena? Como será que é o antes, o durante e o depois? Se quiser saber, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser outra pessoa que vai trazer a sua experiência, a sua fala sobre o processo de emagrecimento. É a Tainá, uma menina que passou pelo processo da cirurgia bariátrica, que passou comigo depois que fez a bariátrica, eu acompanhei um pouquinho do pós-cirúrgico dela e eu resolvi trazê-la aqui para contar um pouquinho da experiência, porque muitas pessoas me procuram como uma última alternativa. Já ouvi isso várias vezes, Flávia, você é minha última tentativa antes de fazer uma bariátrica. Então eu queria trazer uma experiência prática, uma fala de quem já passou pelo processo para contar para vocês como que funciona e como foi a experiência e o que vale a pena e o que não vale na cirurgia bariátrica. Então, eu espero muito que vocês gostem desse novo formato. No próximo vídeo eu vou voltar a fazer a pauta normalmente aqui comigo, falando e mostrando algumas coisas para vocês, mas eu acho que vai ser uma experiência muito válida, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo. Gente, eu sou a Flávia, nutricionista, trabalho principalmente com comportamento alimentar. Tainá é uma amiga que virou paciente, que virou mais amiga ainda, né? E ela é de Brasília, na época ela estava morando em São Paulo, ela chegou a passar comigo já depois da bariátrica, e aí eu resolvi trazê-la para contar a história dela pra gente sobre a bariátrica, porque eu recebo muita gente, acho que vários nutricionistas comportamentais recebem as pessoas que estão prestes a fazer a bariátrica, com uma última tentativa. Você é a minha última tentativa antes de ir para uma bariátrica. Então, eu achei muito válido trazer a história dela aqui. E é isso, Tatá. Dá seu show. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tainá Rebouças. Então, eu fiz a cirurgia, vai fazer 2 anos agora, em agosto. E eu procurei a cirurgia como realmente um último dos últimos recursos. E apesar de eu ouvir muito das pessoas, você tá fazendo por vaidade, que é uma frase que me impactou muito, não foi. E eu comecei a engordar, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, e desde então, o meu único prazer era comer. Eu não tinha amores juvenis, roupa nenhuma servia em mim, então o meu prazer era comer. Tudo que eu podia, minhas frustrações, minhas alegrias, eu jogava na comida. E isso foi vindo ao longo dos anos. E até hoje isso existe, hoje a gente ainda controla, mas até hoje isso acontece. E eu passei por N tratamentos, milhões de tratamentos, com remédios, com dietas, com exercício, aquela dieta maluca de ficar sem comer carboidrato de tudo, de tirar açúcar de tudo, ou de comer só proteína, enfim, todas eu já passei. E eu obtinha resultados de emagrece 15 quilos, engorda 20, emagrece 10, engorda 15, foi sempre nessa sanfona louca a minha vida. Até que em 2012, o meu médico, que foi o que fez a minha cirurgia, ele falou comigo, ele conversou comigo sobre o balão. O balão é um procedimento menos invasivo, né, que a cirurgia bariátrica, ele é feito num procedimento igual endoscopia, só que os planos de saúde não cobriam isso, porque descobriam que aquilo era só um balão que você colocava no estômago, aquilo ocupava um espaço, a pessoa não conseguia comer, mas aquilo durava 2, 3 meses no máximo, a pessoa emagrecia 20 quilos e voltava a engordar. Por que ela voltava a engordar? Porque a gente só diminui a quantidade de comida, você não muda a sua cabeça, o seu comportamento. Porque você acaba mexendo no fisiológico. E a questão do peso, ela tem muitas variáveis. Tem o fisiológico, o psicológico, o emocional, o comportamental. Exatamente, então envolve muita coisa. Então, os planos de saúde falaram, isso não vale, é uma coisa que não compensa eu cobrir se o paciente não vai ter um resultado duradouro, né? E aí eu falei pra ele, olha, não vou fazer, porque era muito caro na época. E aí ele falou, temos a bariátrica. Eu já tinha 100 quilos, por volta dos 100 quilos em 2012. E eu falei pra ele, jamais. Não quero fazer a bariátrica, pra mim é uma coisa de perdedor, é uma coisa de pessoas que não conseguem fazer uma dieta e querem usar um procedimento cirúrgico para conseguir isso.
Pra mim era um absurdo. Eu tinha muito preconceito nisso. E, na verdade, eu não me enxergava gorda como eu estava. A esse ponto de precisar de uma bariátrica, né? Exatamente. Então, pra mim, eu achei que eu precisava emagrecer, sei lá, uns 10 quilos e tava tudo ótimo. Eu não precisava de uma cirurgia pra isso. E fui deixando levar, até o momento que eu tive a oportunidade de realizar um sonho, que era sair de casa, morar sozinha, ter minha independência e fui morar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, a minha vida ficou muito louca. Eu trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite, eu só comia, dormia e trabalhava. Eu fiquei 2 meses sem geladeira, sem fogão, sem micro-ondas, e eu acabei comendo muito mal. Comendo muito fast food, comendo muita comida pronta, sem regrar nada, absolutamente nada. Então, meu prazer era, de novo, comer. Então, foi aí que eu comecei a perceber que eu estava feliz, mas eu estava infeliz ao mesmo tempo, e eu não sabia exatamente o porquê daquilo. Até minha mãe me visitar, ver que a minha casa estava ótima, e ela falou assim, mas tá tudo bem, mas você não tá feliz, o que tá acontecendo? E aí foi quando eu comecei a me aceitar gorda. Aceitar que eu não tinha mais condições, que eu estava doente, eu estava pré-diabética, eu estava anêmica, eu estava com um monte de problemas e eu não sabia mais como resolver. E aí foi quando eu cheguei nos 118 quilos. Uma jaqueta minha antiga, que sempre ficou folgadona, eu nunca nem gostei dela, porque ela ficava muito folgada, ela nem fechava. E aí eu ia trabalhar só de vestido largo, de leg, e aí foi quando eu falei, olha, eu preciso de uma ajuda mesmo. E fui procurar o Rodrigo de novo. Isso foi em 2017. 18, quer dizer. E aí fui procurar ele. Quando eu cheguei no Rodrigo, eu simplesmente falei, quero fazer cirurgia. Como vai ser? Aí ele chegou, ele falou pra mim, ótimo, então a gente vai fazer Rodrigo, essa cirurgia. que é seu gastro aí em Brasília. O meu gastro cirurgião, isso. Uhum. E aí minha mãe marcou uma consulta com ele em Brasília, eu vim, fiz as consultas e, assim, não perguntei nada, absolutamente nada, não quis saber, não olhei na internet, não quis saber resultado de ninguém. Eu sabia dos riscos por ele me falar. Falou, olha, o risco é esse, vai acontecer isso, isso e isso. E eu falei, ok, confiei. Foi uma necessidade minha. E ele falou, olha, você está péssima, você tem um organismo de uma senhora de 80 anos e que uma senhora de 80 anos que está mal. Não é uma senhora de 80 anos que está ok, não, uma senhora de 80 anos que está péssima. E aí eu falei, ok, vamos tratar isso. E foi quando eu comecei a fazer o protocolo para fazer a cirurgia. Cheguei a pensar em desistir várias vezes, porque o protocolo é muito difícil, eu fiz sozinha em São Paulo. É psicólogo, é nutricionista, é endocrinologista, é cardiologista, é fisioterapeuta, é um monte de coisa. E aí que você chega num momento que você fala, cara, eu preciso mesmo? Será que eu não consigo fazer isso sem a cirurgia? É muito complicado, eu tava anêmica, então eu precisei tomar Noripurum na veia, que é ferro. Então eu tinha que ficar indo no hospital, porque não aplica em casa, em farmácia, em lugar nenhum. Então, assim, foi muito complicado. E quando eu cheguei na cirurgia, eu cheguei ótima, eu emagreci 10 quilos antes, porque você tem que perder 10% do seu peso para fazer. Pelo menos com o meu médico é assim. Isso, para diminuir o risco. E aí eu falei, fiz a cirurgia. A minha cirurgia foi incrível, foi rápida, minha recuperação foi super rápida. Qual foi o método que você usou? Eu usei a bypass. Tá. Que corta um pedacinho do estômago. Exatamente. Quando foi na primeira semana, que você fica naquela dieta bem líquida mesmo, que você tem que até coar as coisas, eu fiquei com uma semana mais ou menos. Acho que eu nem cheguei a completar 7 dias exatamente tomando só líquido. Eu já estava agoniada. Os sensores do estômago da gente, do nariz, eles ficam muito sensíveis. Então, você sente o cheiro demais, você sente o gosto demais. E eu estava simplesmente assim, eu não suportava mais nada, nem senti o cheiro do alho. E aí eu conversei com a minha nutricionista e falei assim, então, eu posso comer purê? Tipo, sem manteiga, sem esses temperos todos. Aí ela falou, Tainá, você tá doida? Eu falei, não, eu só não aguento mais tomar esse negócio horrível. Aí ela falou assim, cara, você tinha que ficar muito tempo ainda fazendo a dieta líquida, mas vai tentando, vai introduzindo. Dito e feito, na segunda semana eu já estava comendo carne desfiada, peixe, frango, acredito. Tudo muito pequenininho, porções muito pequenas,
purê, mandioca amassada, muito molinha, tudo muito molinho, mas eu já estava na pastosa. É uma fase que muita gente demora para chegar. Uhum. Então, a minha recuperação foi muito fácil. Eu consegui introduzir a alimentação muito mais rápido, eu consigo comer absolutamente tudo. E isso até hoje. Eu como absolutamente de tudo, eu como quantidades normais, uma pessoa normal. E as pessoas falam, cara, como é que você consegue comer metade de uma mão, papaya? Pequenino. Aí eu falo assim, cara, eu consigo comer metade de uma mão e uma mão inteiro, se deixar. Se deixar, eu como muito. E meu médico falou assim, olha, isso pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, você escolhe. Eu, quando fiz a cirurgia, falei pra ele que eu tinha duas condições, que era comer meu sanduíche e comer meu brigadeiro. E ele falou, você vai comer, mas você vai comer menos. E acabou que, assim, não é uma coisa que eu priorizo hoje. Meu paladar muda muito, todo tempo ele tá mudando, tem coisas que eu gosto, tem coisas que daqui a um mês eu não vou gostar mais, nem tanto. Então, assim, o sanduíche pra mim é uma vez na vida eu tô na morte, o brigadeiro eu como quando tem, é um pouquinho ali, acabou. Não, muda muito. E ele falou, você pode comer absolutamente tudo que você quiser, mas você vai ter que mudar a sua cabeça, porque eu fiz a cirurgia foi no seu estômago. E é o que acontece. Quando eu me mudei de São Paulo, eu vim para Brasília, eu fiz o tratamento com você, foi quando eu consegui chegar nos meus 77 quilos. Vamos situar. Assim, então, você fez a cirurgia, aí ficou isso. Bem, tudo ótimo, e aí você foi conhecendo um pouquinho mais o meu trabalho e falou, pode ir lá. Exatamente. Fazia uma pequena viagem de, sei lá, quase 2 horas para chegar no consultório. Quase 2 horas, sair da Zona Sul para ir lá para a Zona Norte. Do fim do mundo, eu falei, meu Deus, eu tava no fim do mundo e eu ia para outro fim do mundo. É uma ponta ou outra. Mas ia, e eu ia todo de 15 em 15 dias, eu ia, porque eu gostava do seu método. Você me ensinou a ter uma relação com a comida, que eu nunca tive, né? A pensar que existe, né? As pessoas não entendem que existe uma relação ser humano e alimento. Não, tipo, comer para sobreviver e vai fazendo aquilo, e aí de repente você fala, como assim? Né, eu tenho exatamente, eu lembro até que a gente gravou um vídeo de eu falar da minha história de que eu adorava quando eu era pequena biscoito recheado, e eu só gostava daquilo que minha mãe falava, você não vai comer. Sim, tá no meu Insta esse vídeo, eu já mandei. Exatamente, eu falava assim, gente, mas eu quero comer biscoito recheado, pergunta se hoje eu como biscoito recheado. Rapidamente, a história do biscoito recheado é que a Tainá achava que ela amava biscoito recheado, mas isso porque a mãe dela não deixava ela comer quando era criança. Aí ela falava assim, quando eu crescer, quando eu for morar sozinha, eu vou comer quanto de biscoito recheado eu quiser. Ela cresceu, ela foi morar sozinha, mas ela nunca... Aí quando ela pôde, ela falou, eu não gosto de biscoito recheado, ela só queria... Exatamente, é só porque era proibido. Eu descobri que carboidrato não é proibido, descobri que tomar meu café da manhã com pão com ovo não era proibido. Então, assim, tudo isso eu fui aprendendo com você e foi quando eu cheguei nos meus 77 quilos, com massa magra, diminuí massa gorda e foi perfeito. Quando eu tive... quando eu achei que eu fosse morar em São Paulo por muitos tempos ainda, eu acabei tendo que voltar para Brasília. E quando eu voltei, foi um baque muito grande, foi um problema eu ter que voltar a morar com os meus pais, foi um problema eu ter que procurar emprego de novo, e isso me gerou um desequilíbrio emocional. E eu descontei isso aonde? Na comida. Quando eu cheguei em Brasília, eu comecei a comer comida de mãe, óbvio. Na minha casa não tinha aquele tanto de comida, então aqui você come tudo desembestadamente. E eu comia muito, eu comecei a treinar, fazer crossfit. Quando eu cheguei no crossfit, eu me pesei, tudo direitinho, pra saber como é que eu estava. Eu estava já com 85 quilos de novo. E aí eu falei, caramba, tipo, eu já engordei. Então, assim, a cirurgia, ela não fez milagre, não. Ela, tipo, me deu um pontapé, eu emagreci. Eu falei, caramba, eu tenho que fechar a boca, eu tenho que cuidar. Eu tenho que... Esse é o lance da cirurgia. Ela pode servir para ser um pontapé inicial, para ser alguma coisa de emergência, né, em algumas situações clínicas, mas ela jamais vai ter esse poder de mudar o comportamento. O comportamento ele tem que ser trabalhado antes, durante e depois. Exatamente. E é uma coisa que eu entendi só depois que eu fiz a cirurgia, que foi quando eu te conheci, porque é aquela história. E o meu médico já tinha falado, Tainá, a cirurgia ela não é uma dieta, mas ela vai te dar um pontapé
ótimo, mas você vai ter que cuidar o resto da vida. Sim. E é o que aconteceu de fato. Eu achei que eu nunca mais. A gente não sabe como é que o organismo da gente vai responder depois da cirurgia. Então, nem meu médico sabia. Eu poderia nunca mais comer pão, nunca mais comer carne, nunca mais comer um monte de coisa, mas eu como normal. Uhum. E quando eu saí da cirurgia, que eu conheci essa relação com a comida, eu descobri que, gente, eu preciso mudar o meu estilo de vida. A cirurgia não vai fazer esse milagre, ela vai me ajudar, ela vai me controlar um pouco ali, mas ela não vai mudar o meu pensamento. Então, meu pensamento tem que vir trabalhado antes, durante e depois, permanentemente. Não, isso não vai mudar. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Quando a gente estuda obesidade, a gente entende que a obesidade é uma doença multifatorial. O que significa isso? Que ela tem várias causas. Se ela pode ter várias causas, ela também tem vários tipos de tratamento. Então, a bariátrica, ela é um tipo de tratamento. Você tem, para assistir, o protocolo da cirurgia bariátrica é, por 2 anos, a pessoa tentar equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, você até falou do fisioterapeuta, ajuda farmacoterápica, e por aí vai, para aí depois ir para a cirurgia. Então, assim, e a cirurgia bariátrica, ela é um tratamento e isolado, ele não resolve. Exato. Se você não cuidar, ele isolado não vai resolver. Ele vai te resolver ali momentaneamente. Você vai emagrecer, vai reduzir um monte de coisa, mas você tem que ter um tratamento contínuo, você não absorve mais, como antigamente, os nutrientes. Aí então, que tá, assim, tem essa parte das consequências, né? Então conta como é que é esse pós-bariátrica. Esse pós de não receber os nutrientes a gente tem que tomar vitamina o resto da vida. O meu caso, ele é muito isolado, porque das pacientes do Rodrigo, que é o meu médico, eu sou a única paciente que tem massa magra acima do normal, e as minhas vitaminas estão ok. Eu sou muito sem vergonha, quem me conhece sabe, você sabe que eu sou muito sem vergonha, e eu não tomo as minhas vitaminas exatamente certinha. Primeiro, cash, tem que ter dinheiro, porque as vitaminas são caras, para você ficar mantendo todo mês aquilo. Tem vitaminas que são importadas e eu nunca tomei, porque quando eu pensei em tomar, veio a pandemia, e aí eu não pedi para trazer, e aí virou uma bagunça. Mas, assim, as minhas vitaminas eu tenho que tomar ácido fólico, eu tenho que tomar vitamina B12, eu tenho que tomar um complemento vitamínico de ferro, para sempre estar mantendo aquilo. Eu tive que colocar o DIU, porque o meu ciclo menstrual ele era muito forte, então, para eu não perder sangue, para eu não ficar anêmica. Então, assim, eu tive que fazer várias adaptações no meu organismo para que eu tivesse uma vida saudável. E aí, se não mantiver o resto, porque você perde tudo isso que você continua fazendo. Você vai ter que fazer isso e o resto. Você deixa de tomar um mês, suas taxas vão lá embaixo e tudo desencadeia um monte de coisa e você fala, ai, meu Deus. É um problema. Então, ele fala que não é pra gente deixar de tomar, é uso contínuo, é para tomar até a hora que ele fala parou. Mas, enquanto isso, é muito raro um bariátrico, com 6 meses, 1 ano, voltar no médico e falar assim, ó, tá ótimo, suas vitaminas estão ok, tá tudo ótimo. Isso é raro, porque a gente não absorve igual uma pessoa que não teve uma intervenção dessa. Não absorve, e a quantidade, porque pra gente atingir uma necessidade de todas as vitaminas e minerais, a gente precisa de uma quantidade X de alimento. E se a quantidade tá diminuída, né, você fisiológico. Você não consegue comer aquilo tudo e ainda não absorve. Você pode até comer fruta, verdura, legume, a qualidade, isso é ok, mas se a quantidade você não atinge aquela quantidade por conta da sua capacidade, já era, vai ter que suplementar. Já era, e tem que ter essa suplementação. Então, assim, o meu caso ele é muito isolado, mas eu tenho que tomar, assim como qualquer outra pessoa, eu tomo todos os meses, remedinho tá lá, tá ok, e a gente tem que ir mantendo. Eu prefiro tomar vitamina injetável, além dela ser mais barata, é uma vez no mês, porque ela é mais oleosa, é a B12. A citoneurinha, ela é oleosa, então ela dói um pouquinho para ser aplicada, né, o líquido, mas, gente, é uma vez no mês. Eu prefiro, porque a cápsula, eu tenho um problema sério com remédio, eu esqueço remédio o tempo todo. Então, assim, eu não tenho aquela coisa certinha de ficar tomando remédio. Então, quanto menos cápsulas eu puder ter para ter que tomar todo dia, para mim é melhor. Uhum. Então, eu só tomo 2 remédios e tomo um especificamente para cabelo, porque com esse meu problema de transição de São Paulo, Brasília e São Paulo, eu perdi muito cabelo, além do trauma cirúrgico. Então, eu tô tomando a biotina para ajudar nesse fortalecimento.
Então, assim, é sempre vitamina. Vitaminas, vitaminas e vitaminas que você tem que tomar o resto da vida. Então, assim, eu costumo dizer que se eu tivesse, que está hoje com 65, 67 quilos, magérrima, sem pele, aquela coisa incrível, mas eu não conseguisse comer tudo que hoje eu consigo comer, mas em quantidade reduzida, para mim não teria valido a pena a cirurgia. Eu acho que não é você tá aqui romantizando a obesidade ou a magreza. É simplesmente você ter um bem-estar. Eu não ia ser feliz se eu tirasse o meu prazer total de comer. E isso é prazer do ser humano inteiro, de todo ser humano. Então, eu consigo comer, eu quero comer sempre melhor, eu não quero ser proibida de nada. E é isso que a gente tem que trabalhar o tempo todo. É aquela coisa de você ter um relacionamento com a comida e saber comer. Então, quando você sabe comer, você não vai te dar prazer nenhum. Você vai ter prazer, você vai conseguir chegar no seu peso, você vai conseguir várias coisas. Mas se eu tivesse só o corpo ideal, só aquela coisa física, eu provavelmente não estaria feliz. Tá. E você faria hoje a cirurgia novamente, se você não tivesse feito, sei lá, se fosse para você decidir isso hoje, com todos os prós e contras que agora você sabe na prática que existem, né? Você viu na prática. Eu vou te falar que eu faria, baseado na minha vida. Eu faria. Em como foi o processo, né? Porque você teve uma sorte, digamos assim, de conseguir comer o que você queria muito rapidamente. Exatamente. Mas antes da cirurgia, eu procuraria um profissional que não fosse aquele padrãozinho que todo mundo sabe, porque se é para falar comer, todo mundo sabe o que tem que comer. Mas falar o que você já me disse, de tratar realmente, de você falar, peraí, não tem nada proibido aqui, não tem nada. Vamos entender por que você acha que isso é proibido. Eu procuraria uma ajuda que não tivesse que ter essa intervenção. Eu procuraria. Se eu conseguisse mudar a minha estrutura, o meu pensamento antes da cirurgia, eu faria. Mas se eu tivesse esgotado tudo isso, a cirurgia sim. Tá. Hoje seria sem preconceito, sem nada, mas eu faria. O ideal é que seja assim mesmo, né? Que se tente ao máximo e que se entenda que a mudança de comportamento ela é necessária. Ela é necessária. Depois da cirurgia, ela é obrigatória. Né? Isso, e é isso que as pessoas não conseguem entender. Tem gente que acha que ela vai ser um milagre, você nunca mais vai ter que fazer dieta, nunca mais vai ter que fazer nada. Não vai precisar mais pensar nisso. Não é, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, você vai ter que escolher o alimento que você vai comer. Você não vai querer poder comer tudo que está na sua frente, porque se você comer um, você já não vai conseguir comer o outro. Então, assim, você vai ter que fazer escolhas, coisa que a gente sempre aprendeu a fazer lá atrás e não queria. Então, a gente tem que fazer hoje. É obrigatório, senão você vai passar mal, você vai ter problema. É obrigatório mesmo. Depois, antes, é uma opção. Você tem que fazer, acho que é legal, você tem que aprender a comer. Depois é obrigatório. Tá certo. Mais alguma coisa que você lembre, que você queira falar da sua história? Não, que todo dia é um aprendizado. Estou aí na luta novamente para voltar de novo com a minha nutricionista, para voltar para os meus exercícios, que a quarentena me tirou um pouco isso. Estamos num período difícil, né? Difícil, mas assim, fora isso, é o que eu tenho que falar da cirurgia. Eu acho que na minha vida foi uma mudança, foi uma chavinha, mas foi uma chavinha para tudo. É o que eu te falei, ela deu um pontapé, mas o peso era só a pontinha do iceberg. Ajudou em muitas outras cadeias, psicológico, relação com a família, relação com a comida, relação com tudo. Tudo na minha vida. Mudou muito depois da cirurgia. Legal. Eu acho que o recado tá dado. Era isso que eu queria que você dividisse, que as pessoas soubessem. Estou bem feliz com a nossa conversa. Que bom! Espero que dessa vez tenha. Espero que tecnicamente tenha sido boa também. Tá bom, Tatá? Então a gente se fala. Obrigada. Então tá, um beijo, obrigada a você. Beijo, tchau. Tchauzinho. Alô, alô, gravando. Tá gravando aí? Aplicativo.